Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 30, que falará sobre calor e ambiente. Bem, constantemente vemos diversas manchetes a respeito de mudanças climáticas, de aquecimento global e como isso afeta a vida de todos os seres vivos do nosso planeta. E como nós já estudamos a respeito dos combustíveis, nós vimos que os combustíveis fósseis são utilizados com muita frequência no nosso planeta. E ao mesmo instante que são bastante poluentes e são um dos causadores, inclusive, dessas alterações climáticas. Isso e diversas outras atividades humanas. Então, como está descrito aqui para vocês, né, as atividades humanas relacionadas ao uso de queima de combustíveis fósseis ao longo de décadas produzem efeitos nocivos ao planeta. Então, é uma das principais causas, como eu havia dito para vocês. Então, aqui tem um resumo bem interessante, um mapa mental que está lá no livro de atividades de vocês, na página 5. Eu achei bem interessante colocá-lo aqui, para que a gente pudesse observar e assim facilita a nossa compreensão. Então, ele nos relata o seguinte, que a atividade humana produz resíduos, esses resíduos, que podem interagir com a camada de ozônio, intensificar o efeito estufa, contribuir para aumentar a média da temperatura global, podendo resultar no aumento das catástrofes naturais, inundações, tempestades, furacões e tsunamis. Bem, provavelmente vocês já ouviram falar sobre a camada de ozônio, sobre o efeito estufa, mas nós vamos repassar de fato o que são esses conceitos, né, o que eles envolvem. E a importância de tudo isso, né, para o nosso planeta. A camada de ozônio é uma camada de gás que está concentrada numa altitude que varia entre 15 quilômetros e 35 quilômetros em relação à superfície da Terra. E ela é uma camada de grande importância para nós, porque ela absorve boa parte dos raios solares ultravioleta, que são prejudiciais à saúde humana, conforme o ilustrado aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. E o que esses raios solares, né, ultravioleta, como eles poderiam afetar, ser prejudiciais à saúde humana? Bem, se esses raios não fossem absorvidos por essa camada, eles provocariam queimaduras na pele e podendo até causar câncer. Ok? Então, eles provocariam diversos prejuízos a nós. Além disso, a camada de ozônio ela é um regulador natural de temperatura na Terra. E ocorreu, né, ainda ocorre, a espessura dessa camada de ozônio, ela está sendo reduzida, né, em consequência das atividades humanas. Então, foi identificada aí, ó, há mais de 30 anos já foi identificada uma diminuição na espessura da camada de ozônio, né, justamente sobre a Antártica. E quais que seriam aí os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio? Seriam algumas substâncias químicas, inclusive, que nós mesmos seres humanos utilizamos, né? Que no caso eram os clorofluorcarbonetos, chamados de CF6, né? Ou clorofluorcarbonos. Esses gases, eles eram utilizados em sprays, em desodorantes, né? Aerosóis, ou outros tipos de spray também, né? E geladeiras. Atualmente, aqui no nosso país, esses gases eles foram substituídos quase por completo, né? Para que seja menos agressivo aí a camada de ozônio, porque a gente sabe que se houver aí uma diminuição da espessura da camada de ozônio, ela não conseguir absorver, né, essa boa parte desses raios ultravioletas, conforme eu disse para vocês, podem causar aí câncer de pele e uma série de outros prejuízos a nós seres humanos e a outras espécies de seres vivos também, tá? Então, quando esses gases que eu disse para vocês, os clorofluorcarbonetos, eles entram em contato com o ozônio, eles provocam, na verdade, uma reação química, né? E isso que faz reduzir a quantidade de ozônio aí nessa camada. Agora vejamos o que é o efeito estufa, né? Vamos relembrar. O efeito estufa é alguma coisa ruim para o nosso planeta?
Na verdade, não, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural e ele precisa ocorrer, ele é importante. Por que ele é importante? Porque graças a esse fenômeno, o efeito estufa, que a temperatura do nosso planeta ela é mantida, né? E não varia abruptamente, né? A temperatura despenca de repente. Não, é graças ao efeito estufa. Então, ele é importante. E como que ocorre? Aqui no caso, né? Parte dos raios solares, eles são retidos, né? Para manter a temperatura do nosso planeta, uma temperatura ideal para que haja vida aqui, tá? E outra parte, ela tem que retornar para a atmosfera. O problema é quando os seres humanos poluem demais, liberam diversos poluentes na atmosfera e cria-se uma camada de poluição aqui, né, na nossa atmosfera. Isso vai fazer com que haja um aumento excessivo do efeito estufa. Aí a gente chama isso de aquecimento global, quando esses raios eles acabam ficando retidos mais do que o necessário aqui na nossa atmosfera. E isso que vai causar um aumento de temperatura além, né, do que eu disse para vocês. Então, o efeito estufa por si só, ele é importante, né? Ele é um fenômeno natural, precisa ocorrer, mas a questão é a poluição que a gente causa e essa poluição que pode fazer com que o efeito estufa em excesso seja prejudicial aí à nossa saúde e prejudicial à vida na Terra de fato, ok? Bem, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático, a página 24 e 25. Nos vemos na nossa próxima live. Até lá!